Gênesis capítulo de número 11, a partir do versículo de número 10, diz assim: Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou a Selá. Viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos. Gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou a Éber. Viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 30 anos, viveu 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu. Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. Viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos. Gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou a Naor. Viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. Viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Aram. Agora olha aqui para mim, queridos. Nós como herdeiros, nós como discípulos, nós como seguidores da teologia carismática, da teologia pentecostal ou teologia renovada ou teologia neopentecostal, nós não temos dificuldade nenhuma em lidar com milagres e manifestações sobrenaturais. Nós não temos essa dificuldade. Porque é chovendo molhado falar sobre milagres. Para nós que somos renovados, pentecostais, neopentecostais ou carismáticos, falar de milagre para nós é chovendo molhado, porque nós conhecemos bem o assunto. Nós conhecemos bem o tema. Nós temos experiência não somente com a teologia carismática e pentecostal, mas nós temos experiência de vida, experiência de fé com o tema. Então não é nada difícil para nós lidar com milagres e lidar com aquilo que transcende, com aquilo que é sobrenatural. Mas nós temos uma imensa dificuldade em lidar quando manifestações sobrenaturais ou manifestações extranaturais, extraterrenas, sobrenaturais não acontecem. E é nesse momento onde nós, que somos herdeiros dessa tradição pentecostal, carismática, renovada, neopentecostal, é nesses momentos onde parece que o céu está de bronze. É nesses momentos onde que parece que nada diferenciado acontece que nós começamos a ficar incomodados. Aliás, nós, como seguidores dessa teologia, nós gostaríamos que algo sobrenatural acontecesse todos os dias. Nós, como discípulos dessa teologia e como pessoas que já experimentaram o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus, as manifestações poderosas do Espírito Santo de Deus, nós gostaríamos que todos os dias a vida ela
saísse da normalidade. E é exatamente em cima disso, desse desejo da alma humana, é exatamente em cima dessa aspiração de nós que somos pentecostais, carismáticos, renovados ou neopentecostais, exatamente em cima dessa aspiração e desse desejo de que algo acima do normal, algo acima da naturalidade do dia a dia aconteça, é que os líderes espirituais, as religiões, elas capitalizam em cima. Porque veja bem, quem vai ter mais visualizações? Qual é o líder que vai ser mais concorrido, mais procurado, mais assediado? Será que é aquele que nos seus cultos, todos os dias, se vêem anjos, se tem revelações, acontecem movimentos sobrenaturais, acontecem expulsão de demônios? Ou é aquele líder onde nos seus cultos, com frequência, geralmente acontece no cotidiano, na naturalidade? Eu creio que, e você também há de convir comigo, que os cultos mais concorridos serão aqueles nos quais os determinados líderes carismáticos e pentecostais têm uma certa habilidade e facilidade em lidar com as coisas que transcendem, com as coisas que são extranaturais. E eu vou além, eu diria mais. O mercado religioso, a prateleira religiosa, ela está repleta dessas ofertas. E é nessa tentação que muitos líderes caem, é nessa tentação que muitos consumidores espirituais entram e compram gato por lebre. Porque, afinal de contas, nós gostamos de ver o mar abrir. Porque, afinal de contas, nós gostamos de ver o cego enxergar. Porque, afinal de contas, nós gostamos de ver as muralhas cair. Porque, afinal de contas, nós que somos herdeiros dessa teologia renovada e carismática e que lida com as coisas do sobrenatural, nós gostamos daquilo que transcende, daquilo que extrapola a nossa razão, daquilo que sai das fronteiras da naturalidade e nos transporta para algo que está além, acima, algo diferenciado. E é muito perigoso isso, porque esse mercado religioso, essa prateleira religiosa, ela traz muita confusão consigo. Mas o grande problema que eu vejo em tudo isso não é falar sobre milagres. O grande problema que eu vejo em tudo isso não é simplesmente colocar na prateleira da religião, colocar na prateleira da espiritualidade aquilo que transcende, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é extraterreno, aquilo que sai da normalidade. O maior problema e o maior desafio para nós que somos líderes não é dizer que Deus faz milagre, porque Deus faz milagre. E eu não estou aqui contrariando nada, eu não estou aqui desfazendo e desconstruindo essa teologia, porque eu mesmo já tive inúmeras experiências sobrenaturais. A minha intenção nessa noite não é desconstruir ou menosprezar as manifestações sobrenaturais, as manifestações transcendentais, as manifestações que extrapolam a razão humana. Não é isso. A minha intenção não é essa. Porque a maior dificuldade que eu tenho como pregador do Evangelho, e eu creio que também muitos dos líderes que talvez agora me ouvem e posteriormente vão assistir esta live, o maior desafio e a maior dificuldade que nós, pregadores do Evangelho, enfrentamos é dizer o porquê que o milagre não aconteceu na vida de tantos outros que não receberam a manifestação do sobrenatural
a manifestação daquilo que sai da normalidade. Então o maior desafio nosso de pregador, ou de um crente, ou de alguém que se preocupa em falar em Deus, em falar do poder de Deus, não é explicar sobre milagres, porque milagre é fato, milagre é real, nós experimentamos milagre, mas o desafio nosso é dizer para aquela pessoa que não recebeu o milagre, que a porta do emprego não abriu, dizer para aquela pessoa que tem um filho nas últimas, num leito de hospital, e não foi curado, o médico e sabe que vai morrer. A maior dificuldade nossa é dizer para uma mãe e para um pai que teve o seu filho morto, teve seu filho assassinado, num dia que seu filho saiu do culto, após o culto, ele foi se divertir com os jovens da igreja, e então esse filho foi brutalmente assassinado. A dificuldade é essa. A dificuldade é dizer para aquele que não conseguiu a cura o porquê que ele não conseguiu. O nosso desafio, como pregadores do Evangelho, é dizer para aquelas pessoas que ansiavam e que esperavam desesperadamente por uma porta aberta, por uma libertação, por uma cura, por uma restauração, por um milagre, por um sobrenatural, o porquê não aconteceu na vida dela. E é nesse momento em que eu me sinto particularmente muito constrangido. Porque afinal de contas eu falo de um Deus que faz milagres. Porque afinal de contas eu prego sobre um Deus que faz milagre, e Ele faz. E Ele já me usou para realizar milagres. Ele já me usou como canal, como instrumento e como vaso nas suas mãos para operar milagres na vida de algumas pessoas. Mas os momentos mais constrangedores foram aqueles momentos em que uma pessoa insistentemente me pediu oração, intercessão, e nós oramos, jejuamos, clamamos a Deus e o milagre não aconteceu. Então o desafio nosso é esse. O texto que nós lemos, ele é muito interessante. Porque às vezes pela monotonia da leitura, às vezes pela leitura rasa que nós fazemos de um texto, pela pressa que nós fazemos de um texto, que não tem muitos atrativos, que não tem muita coisa que nos chame a atenção, nós não conseguimos perceber algumas riquezas e algumas lições ou algumas coisas que nós podemos deduzir por inferência e que estão embutidas no texto. E esse é um texto deles, é um texto que traz e que fala simplesmente de genealogia. É um texto que aborda sobre gerações. E o texto, então, ele fala de gerações nascendo, gerações morrendo, a vida acontecendo, mas nada de sobrenatural, nada de extranatural, de extraterreno, daquilo que sai da razão, da normalidade, da capacidade cognitiva nossa acontecendo. O texto não destaca nada disso. E o pior, o texto não cita nem mesmo a pessoa de Deus. E é muito intrigante porque a Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é o livro onde Deus se manifesta e onde Deus se revela. E o texto está aí, apresentado para nós. Nada de espetacular se destaca. Deus não se mostra nesses versículos que nós lemos, não manifesta a sua pessoa, o seu nome. E uma pergunta inevitável tem que ser feita. Onde está Deus? Cadê Deus nessas linhas? Aonde está Deus que não aparece nesses versículos que lemos? Porque eu contei por baixo, eu fiz um cálculo por baixo, e essas gerações que nós lemos e que Gênesis 11, do 10 ao 26, relata, representa mais ou menos por baixo
quase 2.500 anos. E a pergunta que não tem escapatória: onde está Deus? Cadê Deus nesse texto? E então eu fiz algumas deduções. Eu cheguei a algumas conclusões. Eu fiz algumas reflexões. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E a primeira dedução que eu quero compartilhar com você é que Deus ele se manifesta de maneira distinta e autônoma. De maneira distinta, porque Deus ele não é lógico. Deus não é programável. Deus não é previsível, e já dizia o profeta que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos e que os caminhos de Deus eles são mais altos que os nossos caminhos. E Deus também, além de agir e se manifestar de maneira distinta, ele se manifesta de maneira autônoma, ou seja, Deus não depende de nós para provar que ele se manifesta, Deus não depende do ser humano para agir na terra. É lógico, ele compartilha, ele distribui o privilégio de nós, seres humanos, sermos coadjuvantes do poder dele, da palavra dele, da graça dele, do reino espiritual, de fazer parte da história. Mas isso não significa que Deus está preso a nós, porque Deus ele age de maneira distinta e de maneira autônoma. Ou seja, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Existem períodos da história onde Deus ele se manifesta de maneira visível. Existem períodos da história onde Deus ele se manifesta de maneira concreta, de maneira poderosa, de maneira destacável, de maneira aonde fica muito concreto e muito nítido de que Deus está agindo. Por exemplo, o Êxodo. Ali ficou muito nítido que Deus estava agindo. Porém, em determinados períodos da história, Deus se manifesta de maneira absolutamente discreta, invisível. E é isso que o texto nos traz. É exatamente essa a lógica desse texto, porque eu olho para esse texto e pergunto: aonde está Deus? Eu olho para esse texto e pergunto: cadê Deus? Eu olho para esse texto e eu olho para os textos anteriores da palavra de Deus e eu me pergunto: Deus se escondeu? Deus está brincando de esconde-esconde? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A vida, ela acontece no âmbito do ordinário e não do extraordinário. A vida, ela acontece no âmbito do natural e não no âmbito do extranatural e do sobrenatural. Porque é na simplicidade do ordinário, é na simplicidade da vida, é na simplicidade do cotidiano, aonde está a beleza da vida e a beleza da bondade de Deus, em deixar que nós desfrutemos simplesmente da vida. Então existem momentos e existem períodos aonde Deus não se manifesta de maneira visível. E Deus se manifesta de forma absolutamente discreta. E é difícil para nós, como eu já te disse, é difícil para nós que somos herdeiros dessa cultura carismática, pentecostal e renovada, aceitar esse fato. É difícil para nós que somos seguidores dessa linha de pensamento aceitar essa verdade que existem períodos aonde Deus ele é discreto, aonde Deus ele não se manifesta, aonde Deus não se deixa conhecer, aonde Deus não se mostra de maneira espetacular. E é exatamente nesses momentos que nós temos que ter sensibilidade, percepção,
temos que ter discernimento que, apesar de nada sobrenatural e aparente estar acontecendo, nós temos que ter a certeza e a convicção no nosso coração que Ele continua presente e que Ele continua sustentando todo o universo pelo poder da Sua palavra, pelo poder da Sua graça, pelo poder do Seu Espírito, pelo poder das Suas mãos graciosas e poderosas. É nesses momentos aonde nada de extraordinário, aonde você que precisa de um milagre, o milagre não chega. É nesses momentos onde você que precisa de algo sobrenatural, urgente, para ontem, que aconteça e não acontece, porque às vezes não acontece mesmo. É nesses momentos que nós temos que ter a percepção, o discernimento e a sensibilidade de saber que todas as coisas são sustentadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela graça de Deus, e que Deus continua nos bastidores da história, que Deus não simplesmente deu corda na humanidade, como dizem os humanistas, que Deus não simplesmente deu corda na humanidade e deixou a humanidade ao léu da sorte. Não! Deus está nos bastidores da história, Deus está atento ao que está acontecendo, porém nós não sabemos o que está fazendo, mas Ele está conosco. Ele está sustentando todo o universo pelo seu poder, em nome de Jesus. Nós temos que ter essa percepção. A segunda dedução que eu cheguei, meditando nesse texto, é que a aparente ausência de Deus, ela não significa descaso. Vou repetir para você. A aparente ausência e invisibilidade, o aparente jogo de esconde-esconde divino, não é descaso e indiferença. Porque, como eu disse anteriormente, alguns pensadores falam que Deus deu corda, e isso é até estranho para algumas gerações que não conhecem relógio de corda, porque hoje é tudo digital. Mas alguns pensadores dizem que Deus simplesmente deu corda, criou o mundo, criou o ser humano, deu corda na humanidade e deixou a humanidade à sua própria sorte. E então nós muitas vezes nos deixamos seduzir por esse pensamento humanista, esse pensamento ateísta, esse pensamento incrédulo. E nós achamos então que Deus está fazendo pouco caso da humanidade. Nós achamos que Deus está fazendo desfeita da humanidade, porque vamos combinar. Quase 2.500 anos sem uma manifestação aparente e sobrenatural de Deus. É para gerar algumas dúvidas. Fala sério. Fala sério. Quando você não vê nada de extraordinário e de poder de Deus e de manifestação sobrenatural acontecendo na sua vida, o que você vai pensar? Deus não está nem aí para a minha vida. Deus não está nem aí para o meu sofrimento. Deus não está nem aí para o meu problema. Deus deu corda na humanidade e deixou que todo mundo se virasse, mas não é bem assim. Não é bem assim. Não significa descaso e indiferença de Deus. Significa que Deus ele nos dá a liberdade para nós sermos indivíduos, para nós sermos seres humanos, para nós sermos pessoas e não robôs programados, para que nós sejamos seres humanos com direito à escolha, a opções e não simplesmente marionete nas mãos de Deus. E é justamente aí que reside o conceito do livre-arbítrio. É justamente nessa liberdade que Deus nos dá de viver a vida, de fazer escolhas, de optar por caminhos em que Deus ele demonstra esse conceito do livre-arbítrio. Porque senão nós seríamos robôs. Porque senão nós seríamos meras marionetes na mão de Deus. Por que eu estou dizendo isso?
Porque nós também herdamos uma cultura do mercado religioso em que Deus é um Deus intervencionista, um Deus intrometido, um Deus enxerido, um Deus bicão, que se intromete em tudo, que bota o dedo dele em tudo. E não é assim. Não funciona desse jeito as coisas, porque Deus ele chamou seres humanos, Deus elegeu pessoas, indivíduos com capacidade de escolher, indivíduos com capacidade de fazer escolhas, indivíduos e seres humanos com capacidade dada por Ele mesmo de fazer opções. Então essa cultura que nós absorvemos do mercado religioso, que nos diz que Deus, ele tem que agir a todo momento, a toda hora, é Deus que tem que decidir a camisa que eu vou usar, é Deus que tem que decidir o sapato que eu vou comprar, é Deus que vai decidir a casa onde eu vou morar, e não funciona assim. Nós somos seres humanos, Deus nos dotou, Deus nos capacitou com inteligência, com racionalidade, Deus nos deu liberdade, Deus nos deu livre-arbítrio para vivermos a vida e fazermos escolhas. Que Deus demonstra o seu amor para conosco. É aquele caso. Deus, que carro que eu vou comprar? Compro o vermelho ou compro o branco? Compro o vermelho da cor do sangue de Jesus? Ou compro o branco, que é símbolo da paz e símbolo do teu Espírito Santo? Aí Deus fala assim: meu filho, isso daí é com você. Isso daí é com você. Eu te dei liberdade. Eu te dei autonomia em algumas coisas. Eu te dei capacidade de raciocinar. Só não vai comprar preto, porque preto é símbolo das trevas. Nós chegamos a esse absurdo. Nós, com essa cultura herdada da prateleira religiosa, do mercado religioso, desse Deus que mais se parece um ídolo e que é um Deus intervencionista, um Deus bicão, um Deus intrometido que mete o seu dedo em todas as esferas da nossa humanidade, nós começamos a absorver isso. E oramos para tomar café de manhã. Deus, posso tomar café ou não posso? Uma certa vez, um indivíduo chegou para mim e disse assim: eu oro todas as vezes que eu irei usar o vaso sanitário. Eu me segurei para não dar risada. O indivíduo chegou ao cúmulo de dizer, pode até parecer cômico, mas é tragicômico um negócio desse, que ele orava para que Deus santificasse o vaso sanitário. Olha ao cúmulo do absurdo onde nós chegamos. Deus não é um Deus intrometido, um Deus intervencionista, um Deus bicudo. Ele nos dá liberdade para vivermos a vida e para fazermos escolha, porque nós não somos robôs programados, e isso ficou provado lá no Éden. Olha, tem essa árvore e tem essa outra árvore. Se vocês escolherem dessa árvore, vocês vão ter vida. Se vocês escolherem dessa outra árvore, vocês experimentarão a morte. Ele sugere aquilo que é bom para nós, mas ele não intervém em todas as situações, ele não se intromete em todas as situações, ele não mete o bico em todas as situações, porque ele não quer marionetes, ele não quer robôs, ele quer seres humanos, ele não quer adoração, ele quer verdadeiros adoradores que o adorem com a capacidade que ele mesmo nos deu. Sabe aquele indivíduo? Algumas pessoas pensam que Deus é aquele marido que foi rejeitado pela esposa e que agora está fazendo de tudo para se vingar da esposa porque ele não aceita o fim do relacionamento. Você já deve ter visto isso inúmeras vezes na televisão, ou quem sabe um caso bem próximo seu. Às vezes a figura que se faz de Deus nesse mercado religioso é desse indivíduo que a esposa não quer mais, desse indivíduo que
maltratou a esposa e a esposa agora não quer mais se relacionar com ele. E então esse indivíduo que não sabe viver sem a esposa, que é doentio, que é psicopata, que é um sociopata, que é um indivíduo extremamente arrogante, presunçoso, vaidoso, um indivíduo orgulhoso, um indivíduo tomado de ódio, um indivíduo tomado de ciúmes, e ele não aceita. E então ele oprime, ele fecha, ele tranca, ele cerceia, ele não dá absolutamente liberdade para a pessoa viver a vida dela. É essa cultura que nós temos às vezes, que Deus é assim. Um Deus que aprisiona, um Deus que tranca, um Deus que nos obriga a fazer a vontade dele, um Deus que se sobrepõe à nossa vontade, que nos oprime, que pisa na nossa capacidade de escolha e de fazer opções. Sabe por quê? Porque Deus não é assim. Deus não deseja robôs e nem marionetes, como eu já disse. A nossa relação com Deus tem que ser na liberdade do Evangelho. A nossa relação com Deus tem que ser na liberdade do Espírito Santo. Porque como diz a palavra de Deus, aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, aí há libertação, há liberdade, há opção de escolha. Deus nos deixa viver. Deus nos dá essa liberdade. Deus não fica oprimindo para nós fazermos a vontade de Deus, dele de maneira alguma. Sabe por quê? É justamente aí que fica muito claro para mim o conceito do amor de Deus. Porque ao contrário do indivíduo que maltrata a esposa, que oprime, que não deixa sair, que trancafia no quarto, que não aceita o fim do relacionamento, ao contrário desse indivíduo, Deus liberta, libera, livra, deixa ir, deixa que nós façamos opções e escolha. E é exatamente aí que está o conceito do livre-arbítrio, e é exatamente aí que se manifesta e se concretiza e se caracteriza de maneira muito clara o amor de Deus. Porque quem ama não prende, quem ama não aprisiona, quem ama não cerceia, quem ama deixa livre, quem ama não oprime, quem ama deixa escolhas, quem ama deixa que a pessoa siga o seu caminho, quem ama dá liberdade. É assim que Deus age. Deus não é intervencionista, por favor, pelo amor de Deus. Mas eu também cheguei a uma terceira dedução que eu quero compartilhar com você aqui. Aliás, eu quero sugerir a nós, a cada um de nós que estamos escutando essa mensagem, uma terceira dedução e uma sugestão. É que nós precisamos encarar a vida sem garantias visíveis. Nós precisamos encarar a vida sem garantias visíveis. Sabe por quê? Porque nós herdamos do mercado religioso também o seguinte pensamento e conceito: que a vida cristã, ela vem a tiracolo com uma apólice de seguros, aonde eu, quando precisar, vou acionar essa apólice de seguros e tem cobertura total contra os sinistros da vida. É assim que nós às vezes encaramos, porque herdamos da prateleira religiosa esse conceito, herdamos do mercado religioso esse pensamento, que a vida cristã é uma redoma, que ela vem com a apólice de seguro, assim que nós nascemos espiritualmente, assim que nós saímos da maternidade espiritual. E quando eu bater, quando eu
quebrar a cara, quando eu tiver um acidente, então eu aciono o seguro gospel, e eu aciono o sinistro, e eu tenho cobertura total dos meus prejuízos. E sabe por que isso? Sabe por que nós gostamos tanto desse pensamento? Porque nós temos uma obsessão por controle, nós temos uma obsessão por segurança exagerada. E é exatamente na falta de garantias visíveis, palpáveis, tocáveis, é exatamente nessa falta de garantias e de apólices de seguros, de algo visível, aonde se manifesta e se caracteriza a verdadeira fé. É na falta de garantias onde se caracterizam os verdadeiros peregrinos da fé. Porque olha só, um dia Deus chega para um indivíduo de 75 anos, um tiozinho, um senhorzinho de 75 anos, um senhorzinho que nunca tinha ouvido falar de nada. E Deus então do nada se apresenta a esse tiozinho chamado Abraão. Deus se apresenta a ele e diz assim: Abraão, ou Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, daquilo que você está acostumado, da tua zona de segurança, da tua zona de conforto, da tua zona de garantias, das engrenagens que você está acostumado, dos atalhos que você já conhece, e vai para a terra que eu te mostrarei. Do nada. Deus chega para esse tiozinho chamado Abraão e diz assim: Abraão, cara, faz as malas e vai para onde eu te falar. Mas Senhor, já programou o GPS aí para eu pegar uns atalhos, para eu encurtar o caminho? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu estou te falando. Mas Senhor, já calculou os possíveis radares no meio do percurso, os possíveis perigos no meio do percurso? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de papai, da casa de mamãe, da casa de titio, da casa de titia, da onde você está acostumado, e vai para onde eu estou te falando. Sem garantias, Abraão. A única garantia que você vai ter, Abraão, ou Abrão, é que eu vou junto com você. A única garantia que você vai ter é essa. E Abraão, então, ou Abrão, ele começa essa jornada. Abrão, ele inaugura esse novo tempo de homens e mulheres que vivem não com garantias, que desenvolvem a sua fé, que desenvolvem a sua espiritualidade, que fazem a sua jornada pela fé e não por vista. Aqueles que são chamados para o Evangelho, aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho, aqueles que foram alcançados pelo poder da palavra de Deus, foram alcançados pela fé, e é pela fé que nós andamos. É pela fé, não é com garantias, é pela fé. E a fé enxerga o invisível. A fé não anda por aquilo que vê, a fé anda por aquilo que não vê. A fé não precisa de garantias. A fé não precisa tocar, a fé não precisa palpar, a fé não precisa apertar, a fé não precisa ver, a fé não precisa disso. E Abrão então inaugura essa jornada, essa peregrinação espiritual daqueles que agora entendem que andar com Deus é andar pela fé, e não é andar com Deus tendo garantias, porque nós não temos garantias. Nós não temos garantias. Nós temos promessas, mas não temos garantias visíveis. Nós não temos garantias visíveis.
Nós não temos um contrato assinado, registrado, autenticado no cartório. Nós só temos a palavra de Deus. E é nela que devemos colocar a nossa fé. É nela que devemos traçar a nossa peregrinação espiritual. É pela fé, Abraão, ou Abrão, sai da tua terra, anda por fé. Abraão, não se preocupe pelo caminho. Não se preocupe na jornada, porque eu estarei contigo. Só ande pela fé. Sabe o que isso significa? Que aqueles que são peregrinos, que fizeram agora a sua peregrinação espiritual pela fé, aqueles que entenderam que a sua jornada, que a sua caminhada com Deus tem que ser pela fé, entenderam que devem servir a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. É assim que funciona. Nós servimos a Deus, nós andamos com Deus, nós caminhamos com Deus, nós obedecemos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus, não por aquilo que Deus pode fazer e realizar, porque Ele pode sim, e Ele faz, mas nós não servimos a Deus por o que Ele faz, mas nós servimos a Deus pelo que Ele é, e Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, e Ele merece a nossa adoração, Ele merece a nossa submissão. É assim que se anda pela fé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, Ele continua sendo Deus. Ele não depende de nós para ser Deus. Ele não é um Deus lógico, Ele não é um Deus programável e previsível, Ele simplesmente é Deus. Não adianta tentar explicar Deus. Deus não se explica, Deus se experimenta. A espiritualidade, a peregrinação espiritual não se explica, se experimenta. É assim que funciona. Mas eu quero compartilhar também com você uma outra dedução que eu cheguei. É que nós temos que nos libertar da necessidade de afirmação. Vou repetir para você. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós precisamos nos libertar da necessidade de afirmação. Porque nós gostamos de construir a nossa imagem. Nós gostamos de deixar um rastro para que as pessoas olhem para aquele rastro e percebam que aquelas pegadas são nossas, que aquele caminho foi nós quem fizemos. Nós gostamos de 15 minutos de fama. Isso é próprio da alma humana. Nós gostamos de deixar a nossa história construída, nós gostamos de autoafirmação. E por que eu estou dizendo isso? Porque, novamente, o mercado religioso, a prateleira religiosa, ela incutiu isso no nosso subconsciente, que nós temos que provar que Deus é Deus. Que nós temos que provar que somos de Deus. Que as pessoas, quando olharem para nós, elas têm que ver algo diferente. Elas têm que ver que Deus prospera, que Deus faz milagre, que Deus dá carro novo, que Deus dá chácara nova. Elas têm que ver que Deus libertou, que Deus curou. Elas têm que olhar para nós e ver que nós temos uma empresa, que nós somos bem-sucedidos, que nós temos uma vida financeira estável, ou seja, o mercado religioso, ele faz uma inversão de valores. Ele sugere para nós que a gente se autoafirme e tente provar Deus para os que estão de fora, mostrando, olha como meu Deus é poderoso. Olha como meu Deus ele é espetacular. Olha como meu Deus é bombástico.
Olha como o meu Deus faz milagre. Olha como o meu Deus, ele abre o mar vermelho, como o meu Deus, ele derruba muralhas. Veja como o meu Deus, ele cura o cego. Veja como o meu Deus, olha, não se levante contra o meu Deus, porque se levantar contra o meu Deus, ele vai pesar a mão sobre você. Pelo amor de Deus, que infantilidade, que ingenuidade, que pequenez espiritual às vezes nós experimentamos e vivemos. Não dá mais para ficar nesse jardim da infância espiritual, irmãos. Como eu já falei, eu creio que Deus faz sim. Eu creio que Deus se manifesta sim. Eu creio que Deus opera sim. E eu vou orar, e eu já orei e Deus fez. E eu sei que nós podemos orar e Deus pode fazer sim. Mas nós não temos que provar Deus para ninguém. Nós não temos que provar Deus através das coisas externas, mas nós temos que provar Deus para as pessoas através de um caráter mudado, de um interior mudado, de conteúdos e valores impregnados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos transformando em novas criaturas. É assim que eu mostro Deus para os outros. Não é através de um Deus bombástico. Porque nós, que somos herdeiros dessa teologia carismática e pentecostal, nós queremos demonstrar e provar e nos esforçamos, nos descabelamos, nos asfixiamos para tentar provar Deus, para tentar que somos de Deus, quando simplesmente nós deveríamos mostrar Deus para as pessoas através de uma transformação interior de conteúdos e valores, valores e conteúdos impregnados pelos valores e conteúdos do Evangelho, de gente de Deus, de gente que experimentou uma transformação interior e não simplesmente uma transformação externa, estereótipa. Não é isso. Porque olha só que interessante. Esse texto ele é muito interessante. O texto ele faz uma listagem imensa de ilustres desconhecidos. O texto ele faz uma listagem imensa de pessoas que pouco se sabe delas e que muito provavelmente não experimentaram nada de extranatural, de extraterreno, de extraterráqueo, de sobrenatural. Mas o nome deles consta nessa linhagem, nessas gerações. A Bíblia menciona esses ilustres desconhecidos nas suas páginas, mas não fala nada de Deus. Quem foi Serug? Quem foi Arfaxade? Foi um grande homem de Deus. Realizou prodígios e maravilhas. Quem foi Serug? Foi um grande homem de Deus. Abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas de Jericó, curou o cego. Não, a Bíblia não fala disso. Simplesmente a Bíblia não menciona Deus e não menciona nada de manifestação extranatural de Deus. A Bíblia não menciona. A Bíblia não menciona nada. E é assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. Deus, em determinados períodos da história, ele se manifesta de maneira gloriosa e poderosa. Porém, em outros, ele se manifesta de maneira discreta. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque senão nós
seremos aquelas pessoas tipo Cracolândia Gospel, ou seja, pessoas viciadas no sobrenatural, pessoas viciadas no extranatural, naquilo que está além da lógica e da razão humana. A igreja, nós não temos que tomar cuidado, porque senão a igreja faz com uma Cracolândia Gospel de gente viciada, de gente dependente de milagre, de gente dependente de coisa sobrenatural, e nós ficaremos como moribundos nessa peregrinação da fé. Nós sofreremos de abstinência do sobrenatural. Sabe o cara que fuma o crack, o cara que injeta cocaína na veia? Quando dá a rebordosa, a abstinência, ele fica doido. Alguns estão assim. Alguns estão assim, querendo afirmar de todo jeito, querendo se autoafirmar, provar que Deus é Deus. E nessa tentação, nessa Cracolândia Gospel, nessa dependência química do que é sobrenatural, alguns se perderam. E eu vou te dizer como. Ficam inventando milagres, ficam inventando revelações, ficam inventando profecias, ficam inventando campanhas, agendam Deus. Deus, quarta-feira o senhor tem que estar aqui, hein? Afinal de contas, eu já coloquei uma faixa lá na frente da igreja. Poderosa campanha do milagre de Deus. Deus, o senhor que se vire agora é contigo. E o cara, nessa arrogância, nessa petulância, ele agenda a Deus. Porque ele é um craquento gospel. Ele é um cara dependente químico de milagres e do sobrenatural. E eu não estou dizendo isso para você em tese. Porque uma certa feita, dois indivíduos, eu participei de uma reunião que dois indivíduos, que é óbvio, eu não vou dar o nome para denegrir a imagem dos tais. Mas uma certa feita, dois indivíduos, e eu junto com eles queriam movimentar a igreja, queriam fazer a igreja bombar, queriam fazer a igreja se destacar, então inventaram uma campanha. E um disse para o outro, o que nós iremos fazer agora? E eles se autossugestionaram. A gente fala um pouco de língua estranha, a gente fala umas revelações, a gente fala umas profecias, e o povo vai ficar oriçado. O povo vai ficar empolgado. Porque a hora que o povo vê língua estranha, revelação, profecia, o povo não vai aguentar. O povo vai desmontar. E eu fiquei indignado. O meu arrependimento é de não ter denunciado esses dois indivíduos para os órgãos competentes da instituição. O meu pecado foi esse. Que dói no meu coração é isso. Mas você veja até onde nós chegamos. Nós chegamos ao cúmulo de ficarmos dependentes do sobrenatural. Dependentes químicos de milagres. E se não acontece milagre, Deus não está. Não, Deus está, irmão. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós não temos que provar que Deus é Deus, porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, Ele sempre foi Deus, Ele sempre vai ser Deus, Ele não depende de nós, porque Ele sempre foi, Ele é e Ele sempre será Deus. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós só precisamos ter a certeza que somos filhos amados do Pai, que nós somos filhos queridos de Deus, que nós estamos
assistidos, que nós temos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e que nós confiamos no caráter amoroso do Pai e que o maior milagre que nós podemos ter é a presença desse Pai nas nossas vidas. Só isso. Só isso. Não preciso aparecer para ninguém. Preciso provar que Deus é Deus. Não preciso ficar inventando milagre para dizer que a minha igreja é melhor. Não preciso inventar milagre para dizer que a minha igreja é a igreja. Deixa Deus ser Deus. E eu e você sejamos homens e mulheres íntegros de Deus, que confiam no caráter, no poder de Deus, na graça de Deus e, acima de tudo, que somos filhos amados do Pai, Ele fazendo ou deixando de fazer algo sobrenatural. E para encerrar, só vou contar uma ilustração aqui, rápido. Aquela história ou aquela história com um E, do filho que queria a independência, e então falou para o pai assim: pai, eu quero ter uma independência financeira, o garotinho de 10 anos. E aí então o pai fala: o que você quer, meu filho? Ah, pai, eu me proponho a pintar as grades da casa, os muros da casa, as paredes da casa. Então o pai concordou com o filho. E o filho então, no dia seguinte, ele pegou o pincel, pegou a tinta e começou a pintar as grades e pintar aquilo que havia combinado com o pai. E o sol escaldante, aquele sol de deserto Saara, aquele sol de Rio 40 graus. E o garoto lá, primeiro dia, beleza, segundo dia já estava meia boca, terceiro dia já não aguentava mais. E o pai, em todos os dias que o filho pintava e o filho caía cedo na cama, exausto, desgastado pelo sol causticante, o pai então, que já havia percebido as feridas no filho, ele ia lá enquanto o filho dormia e fazia curativos, passava pomada e cuidava do filho enquanto o filho dormia. E então chegou no final da semana, o filho disse assim: pai, eu não aguento mais. O pai disse assim: agora você vai ter que continuar, porque nós temos um compromisso. E o filho então disse assim, pensou assim: mas meu pai não está nem aí para mim, meu pai está com descaso, meu pai está com indiferença, meu pai não está vendo o meu sofrimento. Aí ele fala isso para o pai, e o pai disse assim: filho, eu queria te ensinar uma grande lição, que eu te dou liberdade para escolher, que eu te dou liberdade para você ser um ser humano, que eu te dou liberdade para você fazer opções, que eu não prendo, eu não cerceio. Mas embora você não estivesse vendo, todas as noites, quando você caía na sua caminha, exausto, desgastado, sofrido, eu estava lá cuidando das suas feridas e fazendo carinho em você, filho. O que isso quer ensinar para mim e para você? Que embora não aconteça nada visível e nada sobrenatural, Deus está cuidando das nossas feridas. Deus está cuidando da nossa alma. Deus está cuidando daquilo que nos fere. Deus está cuidando daquilo que traz sofrimento para nós. Deus nos deu a liberdade de viver para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente não fique no jardim da infância gospel, mas para que a gente cresça como seres humanos e glorifique o seu nome, mesmo não vendo nada sobrenatural e às vezes sofrendo, para que o seu nome seja glorificado. Esse é o recado que eu tenho para passar para você nesta noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que participaram desta live, Senhor. Que o teu Espírito ministre no coração de cada um. Pai, cura as feridas, eu te peço, Senhor. Faz, Senhor, um grande milagre no interior, mudando os conteúdos, as convicções, tirando, meu Deus, trauma, tirando, Senhor, dúvidas.
e mostra para essa pessoa, meu Deus, que o Senhor, enquanto ela dorme, o Senhor cuida dela, que o Senhor cuida das feridas, que o Senhor abraça ela, que o Senhor toma ela no colo, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas pessoas que estão participando desta live, em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Um ótimo resto de semana para você aí, na graça e na paz de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um grande beijo no coração. Amém. Deus te abençoe.